Salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amados, abram suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14 em diante. Nós vamos ler alguns versículos, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Amados irmãos e irmãs, nesta manhã, o Senhor estava me incomodando para que eu trouxesse uma palavra aonde o Senhor nos ministrasse para nós sairmos da nossa zona de conforto. Mas quando, igreja, nós não saímos por nós mesmos da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, Deus cria situações ou Deus envia pessoas aonde nós nos sentimos incomodados e aonde nós somos obrigados a tomar uma atitude. E é isso que nós vemos na história desta sogra e desta nora, Noemi e Ruth. Diz aqui a história que houve um tempo em que houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá, chamado Elimeleque, foi habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. E a sua mulher se chamava Noemi, e os seus 2 filhos, Quilion e Malom. E estes homens foram habitar na terra de Moabe, onde moravam os moabitas, e ficaram ali por muitos anos. Mas diz que passou um tempo, Elimeleque morreu, e então Noemi ficou com seus 2 filhos. Só que os filhos cresceram, e eles se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, e o nome da outra, Ruth. E eles moraram ali ainda por 10 anos. Só que, amados, uma fatalidade também tirou a vida, tanto de Malom quanto de Quilion. E então Noemi ficou desamparada, tanto dos seus 2 filhos quanto do seu marido. Além dela ficar viúva, ela ainda ficou órfã de filhos. Perdeu seus 2 filhos. Então, ela, resolvendo não ficar ali, se lamentando, chorando sozinha, solitária, ela resolveu conversar com as suas 2 noras e falou para elas: Eu vou me embora daqui. Eu vim para cá porque havia fome na terra. E meus filhos formaram uma família aqui.
Porém, agora eu não tenho mais meus 2 filhos, e vocês, minhas noras, não têm mais os seus esposos. Então voltem para a casa de sua mãe. Quem sabe assim o Senhor use de benevolência com vocês, como vocês usaram de benevolência com aqueles que morreram, com a minha família e também comigo. Mas aquelas 2 noras choraram. Elas falaram: não, nós vamos contigo, porque Noemi era uma boa sogra, não é? E quantos hoje, amados, brigam, odeiam sua sogra, seu sogro, é um querendo arrancar o olho do outro, é um querendo disputar atenção com o outro. Ah, mas porque você dá mais atenção para sua mãe do que para mim, né? A esposa fala para o marido. Ou o marido reclama: toda vez você só sabe ir para casa da sua mãe. O que é que você perdeu lá? Sua casa é aqui. E é dessa maneira, né? A sogra brigando com a nora ou com o genro, o sogro brigando com a nora ou com o genro. E aquela briga, né? Ou a cunhada brigando com a cunhada, com o cunhado. Hoje em dia, amadas, as famílias estão assim, infelizmente. Não é? Não tem mais aquele respeito, aquele amor, aquele zelo, aquela consideração. Mas nós vemos aqui que havia tudo isso na família de Noemi: consideração e respeito. Vocês veem aqui que, mesmo que os seus maridos haviam morrido, elas não saíram embora correndo de malas prontas e abandonaram sua sogra, mas as 2 resolveram ficar com Noemi. Só que Noemi falou assim para elas, né? Noemi também poderia se apegar a elas e falar: não, eu morei 10 anos com essas moças, então eu vou segurar elas aqui, eu vou ficar fazendo biquinho, vou chorar, eu vou falar: não, eu não tenho mais ninguém, fiquem aqui comigo, não me deixem sozinha. Mas não, Noemi, mesmo precisando de companhia, ela observou o lado do outro. Ela teve o que muitos não têm hoje: empatia. Ela pensou assim: eu já sou uma senhora viúva, não vou ter mais filhos, nem mesmo quero me casar, mas essas 2 moças, embora viúvas, elas ainda são jovens. Elas não tiveram filhos, não me deram netos, mas elas ainda podem tornar para a casa da sua família, do seu pai, da sua mãe, se casar novamente e terem filhos. Você vê a diferença, amados? Mesmo passando por um desgosto tão grande, coração enlutado 3 vezes pela perda do marido e seus 2 únicos filhos, ela não ficou pensando apenas nela. Ela pensou nas suas noras. E quantos de nós hoje, amados, pensa assim? Muitos de nós se preocupam apenas conosco. Ah, não, eu aqui estou passando por uma dificuldade muito grande e eu não vou poder ajudar ninguém, os outros é que têm que me ajudar, e fica ali cutucando um, cutucando o outro, enchendo o saco de um, né, enchendo a paciência do outro, e não pensa que o outro também está sofrendo. E foi isso que Noemi pensou: olha, as minhas noras também estão sofrendo. Quem é que quer ficar viúvo? Quem é que quer ficar viúvo? Não. Hoje, amados, né? Pode até ser diferente, mas naquele tempo se cumpria verdadeiramente até que a morte os separe. Então, Igreja do Senhor, veja aqui que ambas aquelas 3 mulheres chegaram nesta situação. Elas estavam na sua zona de conforto com seus maridos, né? Naquela terra onde não tinha fome, mas veio a calamidade. E então elas tiveram que tomar uma atitude, tiveram que tomar uma posição em frente à adversidade. Nós, amados, não temos poder de nós mesmos para evitar
que a adversidade chegue até a nós, que os dias maus cheguem até a nós. Mas o que nós temos é a escolha de tomar uma atitude. Isso sim, nós temos controle. Porque, amados, nós é que somos senhores de nós mesmos. O nosso Pai Celestial, ele nos ensina como prosseguir, mas ele nos dá o livre-arbítrio. E ele nos dá sabedoria se nós pedirmos. Então, amados, veja bem que muitas vezes vem alguém no seu pé para te atrapalhar. Muitas vezes não é o luto que vem para te tirar da zona de conforto, mas muitas vezes um colega no seu trabalho fica lá te cutucando, te perseguindo, o seu chefe, um irmão na sua igreja, o seu cunhado, sua cunhada, até mesmo a sua sogra, como nós falamos aqui, tem alguma sogra que não se dá com a nora, o sogro não se dá com o genro. Então, amados, Deus nos coloca em situações e também usa pessoas para nos cutucar, para nos incomodar, muitas vezes até para nos machucar, para nos tirar da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, para que nós venhamos tomar uma atitude. Porque tem uns, amados, que fica assim: vamos ver o que Deus vai preparar. Vamos ver o que será que Deus vai enviar. Não, amados. Muitas vezes Deus espera a nossa atitude. Nós podemos orar, mas nós temos que ter atitude. Imagina uma pessoa que está desempregada. Se ela não for sair para procurar emprego, enviar currículo, você acha que o emprego vai cair do céu? Uma pessoa vai chegar até ela e vai falar: Ei, você está trabalhando? Ah, não, eu não, estou desempregado. Ah, então eu vou te contratar, vem aqui. Não, amado. Embora nós conhecemos testemunhos de que aconteceu assim, mas não porque a pessoa não estava procurando, mas porque Deus preparou. Então, amado, pode ser isso que está acontecendo com você. Você pode dizer: irmã Thalia, mas eu já tomei atitude, eu não estou na minha zona de conforto. Pelo contrário, eu estou tão desconfortável que eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar parada. Eu vou para lá, eu vou para cá, eu oro, eu faço campanha, eu jejuo, eu corro atrás, mas nada está acontecendo, irmã Thalia. Mas veja bem, se você já fez a sua parte, Papai do céu faz a dele. Como é que Jesus multiplicou, né? Como é que Jesus, perdão, transformou aquela água em vinho? Precisou que alguém lhe trouxesse água. Se ninguém lhe trouxesse a água, se ninguém enchesse aquelas talhas de água, o que é que Jesus iria transformar em vinho? Não é? Então veja bem, nós temos que fazer a nossa parte. E precisou que acabasse todo o vinho daquela festa, para que o poder de Deus se manifestasse. Precisou que Lázaro adoecesse e morresse, e estivesse 4 dias morto, para que Jesus chegasse até aquele lugar e ressuscitasse a Lázaro, e fizesse o grande milagre. Oh, glória a Deus! Então, amados e amadas do Senhor, aquela palavra que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus, é realmente verdade. Veja, aconteceu uma calamidade na vida de Noemi, Ruth e Orfa. Elas perderam seus entes queridos. Por isso que Deus sempre sabe o que faz. Mas preste atenção. Deus quer te ensinar algo com essa situação. E foi o que aconteceu. De tanto Noemi insistir, Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela e disse para ela: não me instes para que eu te deixe e não me obrigue a ir embora, né, a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus.
Então, amados, diz aqui que elas saíram de Moabe e resolveram voltar para Belém. E quando elas chegaram a Belém, todos se compadeceram por causa delas. Não esta Noemi? Mas olha o que ela dizia: não me chameis mais Noemi, mas me chamem de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Então, amados, elas tiveram que voltar para Belém e Ruth, que nunca foi belemita, teve que ir morar numa terra estranha, sem marido, sem filho, sem herança, sem nenhuma perspectiva de sucesso, porque até a sua sogra estava viúva, não tinha quem a sustentasse a elas duas. E mais, Deus deu estratégia para Noemi. Ela tinha um parente do marido dela, senhor de muitos bens, e ele se chamava Boaz. Então Noemi falou com Ruth para que ela fosse colher espigas nos campos de Boaz. E nós vemos aqui, Igreja do Senhor, que ao Ruth ir até aqueles campos colher espigas, ela, como uma jovem, uma mesmo viúva, uma jovem espiritual, uma jovem prudente, creio eu que ela tinha beleza, mas ela tinha atitude e era honesta. E mesmo ela estando em meio às adversidades, ela foi e obedeceu à sua sogra. E diz a história do livro de Ruth que Deus provocou situações para que Boaz se casasse com Ruth. E diz a palavra do Senhor que Ruth, amados e amadas do Senhor, ela foi ancestral do nosso Rei Jesus. Grande Deus. E ela saiu da miséria. Ela casou com Boaz e deu filhos a Boaz. E ela foi, como eu disse, ancestral do nosso Rei Jesus. Então, amados e amadas do Senhor, vede aquela jovem moabita que não tinha nenhuma perspectiva de sucesso. Foi para uma terra estranha, com uma mulher estranha, embora ela tenha se apegado, mas o Senhor mudou completamente a situação. Assim como foi com Jó, o Senhor virou o cativeiro de Ruth. E ela foi uma mulher bem-sucedida, não estava mais sozinha, desamparada, mas se casou com um homem digno, um homem rico, de muitos bens, honesto, e ela teve filhos, teve netos, bisnetos, tataranetos, e foi dela que veio a este mundo, através dela, né? Que veio a este mundo o nosso Rei Jesus, grande Deus de Israel. Louvado e exaltado é o teu santo nome. E você, amado e amada do Senhor, qual é a situação que você está vivendo? Eu falo para você que mesmo em meio a esta adversidade, Deus tem algo de bom e de melhor para você. Basta você abrir os seus olhos espirituais e você prestar atenção nos sinais, nas dicas que papai está te dando para que você venha sair dessa sua zona de conforto e provocar um milagre de Deus em sua vida. Porque se Ruth não seguisse Noemi, ela não teria casado com Boaz e não seria ancestral do nosso Rei Jesus. Eu vou ler aqui em Mateus a genealogia de Jesus Cristo para vocês verem o que eu falei sobre Ruth ser ancestral de Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1 em diante. Abraão
gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, a Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. E depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Então vocês veem aqui no versículo 5 que fala: Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou a Obed. Obed a Jessé e assim por diante. Então, viu, igreja do Senhor? Você tem promessa de Deus na sua vida. Não precisa duvidar. Mesmo que a adversidade, que a calamidade venha, mesmo que venha o luto, mesmo que venha a dor, mas mesmo em meio a essa grande dor, a essa grande afronta que você tem sofrido, a essa perseguição, o Senhor tem algo a te ensinar, para que você saia da sua zona de conforto e seja um provocador de milagres. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Você que ainda não aceitou este Jesus maravilhoso, ore comigo agora. Seja você também um provocador de milagres, porque ele morreu para te salvar e ele espera que você saia da sua zona de conforto, em frente a tudo e a todos, mesmo que seja a perseguição e a morte, e sirva a ele, porque ele tudo deu e tudo fez por você. Ore comigo. Senhor Jesus, nesta hora, eu ouvi a tua palavra e decidi te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados e escreve meu nome do livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Salva minha família e segura firme em minhas mãos, para que, como Ruth fez com Noemi, aonde quer que fores, eu irei também, Jesus. Amém e graças a Deus. Um abraço da sua irmã em Cristo, irmã Tayla, e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.